Olá, Deus abençoe a sua vida e um bom domingo de Páscoa. Eu quero falar para você o seguinte, esse texto muito forte aqui de Mateus capítulo 27. Quero falar para você sobre a verdadeira Páscoa que hoje o significado real da Páscoa, do Cordeiro. Quem é o nosso Cordeiro Pascual? Então, nós estamos aqui, eu estou com a Bíblia aqui, Mateus capítulo 27. Se você tiver a Bíblia, diz assim, olha o que diz aqui, no versículo 42 de Mateus 27. No momento que Jesus estava sendo crucificado, eles disseram assim: salvou os outros, versículo 42, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Olha só. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus. No versículo 44, e o mesmo lhe lançaram também em rostos os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Você sabe que nesse momento aqui, Jesus, ele se sentiu só. Ele teve que passar pelo sofrimento só. Ele teve que fazer o sacrifício só. Jesus, você sabe que o sacrifício de Jesus deu para ele o nome que está acima de todo nome. E está sentado à destra de Deus. Então, Jesus se sentiu ali só, naquele momento. Mas o sentido maior disso aí é que Jesus ele foi para a cruz para cumprir o propósito. Cumprir o propósito de Deus, que era o verdadeiro sacrifício. O Cordeiro, você vê que João Batista, quando Jesus apareceu para João Batista a primeira vez, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro Pascual é o Senhor Jesus, que foi sacrificado. A primeira Páscoa foi lá no Egito, quando o povo de Israel estava escravo. E você sabe que foi a última praga que matou os primogênitos. E foi mandado matar o cordeiro e imolar um cordeiro e passar o sangue nas vergas das portas. Essa foi a primeira Páscoa. Quer dizer, sacrificar um cordeiro perfeito para que Deus viesse guardar a casa daquelas pessoas. Então o próprio Deus chamou a primeira Páscoa. Então, e desde então passou-se a comemorar a Páscoa com a morte de um cordeiro, assar o cordeiro, comer o cordeiro. Jesus hoje é o nosso Cordeiro Pascual. O Cordeiro que salvou, que tirou o pecado do mundo, que tirou a dívida que a gente tinha, a dívida que nós tínhamos, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, encravou na cruz. Então ele diz assim, no versículo 47, e alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu de vinagre, e pondo-se numa cana, dava-lhe de beber.
E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Quer dizer, Jesus se entregou ali, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra. Você sabe que o véu rasgou no meio ali. Jesus estava cumprindo, Deus estava cumprindo ali todas as coisas. Hoje em dia, Deus não aceita mais esse cordeiro que de repente está sendo sacrificado uma hora dessa lá em Israel, dos judeus, o judaísmo. Hoje não precisa mais se matar um cordeiro, porque Jesus é o nosso cordeiro. O sacrifício de Jesus excede todos os holocaustos, tudo. Então, e Jesus, clamando outra vez, em grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Olha só. Então Jesus, Senhor Jesus, quando ele morreu ali, Jesus, ele tremeu tudo, teve um terremoto. Então as pessoas viram e consequentemente o templo rasgou lá. Você vê que Jesus profetizou quando olhou lá o templo, diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então o sacrifício de Jesus renovou todas as coisas. Ele diz: eis que faço todas as coisas, novas todas as coisas. Então a Páscoa hoje, ela representa o sacrifício do Cordeiro e a ressurreição dele. Jesus é o Cordeiro Pascual. Aí diz assim: e vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas de frente do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então você sabe que mesmo eles enviando lá a guarda, eles não impediram que Jesus ressuscitasse. Não impediu que o anjo descesse do céu para tirar o Senhor Jesus de lá. Ok, pessoal? Olha só o que diz aqui no capítulo 28, aqui, ó.
E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós, para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas depressamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então você vê que Jesus ressuscitou. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o sacrifício de Jesus foi feito para quê? Para nos salvar da condenação eterna, para salvar a pessoa da morte eterna. O sacrifício de Jesus, ele é tão importante na nossa vida, na vida daqueles que creem, é uma importância muito grande o sacrifício de Jesus. Então, a Páscoa hoje para a gente não é como eu vi ali, eu entrei numa padaria e o pessoal estava vendendo cesta de Páscoa, sabe? Umas cestas enfeitadas com ovo, com coelhinho de pano. Isso não é a Páscoa verdadeira. A verdadeira Páscoa é o Senhor Jesus, que foi morto por nós, que foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53. O castigo que traz a paz estava sobre o Senhor Jesus. Então hoje essa Páscoa, hoje um domingo de Páscoa, é o dia da ressurreição do Cordeiro que tira o pecado do mundo, do Cordeiro que é Salvador. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. E como nós comemoramos hoje com a Santa Ceia do Senhor Jesus, Jesus, ele disse: esta é a Páscoa, esta é a Páscoa. Pegou um cálice, pegou o pão e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Pegou lá o vinho, suco de uva, e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, hoje, como eu vou hoje comemorar essa Páscoa verdadeira, que hoje era o que viria, isso era a sombra de tudo que viria, que já passou dessa lei, não tem mais a lei de Páscoa. Jesus cumpriu essa lei, Jesus se tornou Cordeiro, e Jesus deixou a Santa Ceia, que representa o seu corpo, que representa o Cordeiro Pascual. Hoje, a pessoa que come a Páscoa, nós comemos a Páscoa verdadeira que traz a vida, que é a ceia do Senhor Jesus. A ceia do Senhor Jesus é que nós usamos nessa Páscoa, porque Jesus deixou isso como exemplo. Então, o nosso Cordeiro Pascual é Cristo. Não existe outro cordeiro, não tem coelho, não é mais cordeiro animal, não é mais. Agora é o Senhor Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual. Então, eu deixo essa palavra nesse domingo de Páscoa, e eu quero dizer para você que o que é mais importante nesse domingo de Páscoa é que Jesus foi sacrificado, fez o perfeito sacrifício e nos salvou.
E aqueles que creem nesse sacrifício, aqueles que creem que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serão salvos. Aqueles que entregam a sua vida para o Senhor Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual. Então, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Eu não preciso hoje pegar e matar um cordeiro para comemorar a Páscoa. Não. O que eu tenho que fazer é participar da ceia do Senhor. E aí, como hoje é dia da ressurreição, e aí nós estamos ali comendo o cordeiro. Ele tem um significado também. Quando você participa da ceia do Senhor, que você toma ali o suco de uva e você come o pão, você está comendo o corpo dele, bebendo do sangue dele, e aquilo representa o cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando você participa da Santa Ceia, os seus pecados são perdoados. Então, quero deixar essa palavra com você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse domingo na sua vida. Eu queria fazer uma oração. Tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai tocar na sua vida, e eu sei que isso é a coisa mais importante nesse domingo hoje, é o nosso Senhor Jesus, é lembrar do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador, o sofrimento que Jesus passou para que a gente fosse salvo, para que a gente tivesse vida. Amém? Então, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós abençoamos a vida dessas pessoas que aqui estão assistindo e pedimos, Espírito Santo, a manifestação do Teu poder, meu Pai. Que o Senhor abençoe esse domingo de Páscoa, esse domingo da ressurreição. Meu Deus, que as pessoas venham ter consciência de fato, entender o que significa, porque muitos não entendem, meu Pai. Muitos não sabem, meu Deus, que está tudo ligado, meu Deus, com a crucificação, com a ressurreição e o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, meu Pai, visita cada família, cada pessoa, que essas pessoas sejam, neste dia de hoje, visitadas pelo Senhor. Abençoa as famílias, todas as famílias, meu Pai, que estão nesse espírito. Que Deus, que o Senhor venha guardar e livrar de todo mal. Meu Deus, é o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, graças a Deus. Amém? Então tá aí, pessoal, essa é a explicação. Que Deus abençoe a sua vida e um bom domingo.